Vamos falar sobre a gestão de documentos? A gestão de documentos está definida pela Lei 8.159 de 1991, artigo 3º, onde refere-se o conjunto de procedimentos e operações técnicas referente à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Ou seja, é regido em lei que haja um ciclo de condicionamento de todo e qualquer documento que tenha um tempo de vida determinado por lei. A gestão de documentos traz uma organização e um controle dos documentos de uma empresa. Ela é de extrema importância, pois reduz tempo de processo e facilita na gestão informacional em que se prepara, inclusive para adequação da organização aos requisitos de padronização, como a ISO e a Norma Brasileira de Descrição Arquivística, a NOBRAD. Vou falar um pouco sobre o objetivo da gestão de documentos. Em uma organização, a gestão de documentos só vai acontecer se for desenvolvido uma tabela de temporalidade dos documentos, ou seja, terá que ocorrer um estudo de nomeação, identificação e avaliação com bases documental, descrevendo o valor, tempo de custódia, período de retenção em anos e as bases legais que influenciam a disposição da série aos documentos listados nessa tabela. Essa tabela deve ser desenvolvida no sistema de retenção de registros e arquivos. Segundo o DSAC, os principais objetivos são: assegurar o pleno exercício da cidadania, agilizar o acesso aos arquivos e às informações, promover a transparência das ações administrativas, garantir economia, eficiência e eficácia na administração pública ou privada, agilizar o processo decisório, incentivar o trabalho multidisciplinar em equipe, controlar o fluxo de documentos e a organização dos arquivos, racionalizar a produção dos documentos, normalizar os procedimentos para avaliação, transferência, recolhimento, guardar e eliminar documentos, preservar o patrimônio documental, considerando de guarda permanente. Fala, galera! Vamos falar sobre as fases da gestão de documentos. A gestão de documentos está dividida em 3 fases. Elas são imprescindíveis para que seus objetivos sejam alcançados. Primeira fase, produção de documentos. Aqui são definidas as normas para a criação de documentos, como as características e o local onde serão armazenados. O propósito aqui é garantir a aplicação de boas práticas para classificar e armazenar o documento adequadamente, identificando os documentos mais utilizados e possibilitando uma digitalização assertiva, sem produzir documentos desnecessários. Já a segunda fase, que é a utilização dos documentos, diz respeito à utilização, ou seja, determina como será feito o controle, o uso e o armazenamento dos documentos da empresa. Por isso, o foco deve ser criar planos de classificação que identifiquem a origem dos documentos e padronizem a forma de arquivá-los. Essas medidas de utilização devem assegurar uma disponibilização rápida das informações e permitir que seja realizada uma seleção do material, do equipamento e do lugar para armazenamento. E por último, a fase 3, que é a destinação dos documentos.
Já esta fase é reconhecida como a mais crítica de todas, uma vez que estabelece o tempo de guarda dos documentos. Isso porque há documentos que devem ser preservados de forma permanente e outros que, após o prazo de temporalidade, podem ser descartados. Nessa fase, é preciso identificar e descrever os documentos por séries ou classes, registrar as classificações para retenção ou destinação, avaliar e estabelecer quais documentos não têm valor permanente, recolher os documentos de caráter permanente. Ciclo vital dos documentos. Além de ter a fase de gestão de documentos, é preciso saber que cada documento possui um ciclo de vida, seja para sua guarda provisória ou permanente. Essa guarda é chamada de ciclo vital dos documentos ou teoria das 3 idades. Na fase corrente, os documentos não precisam ser arquivados, pois sua utilização é com muita frequência pelo negócio da empresa, pois auxiliam diretamente na manutenção das atividades contínuas. Logo em seguida, vem a fase intermediária. Nesta fase, não são tão necessárias rotinas, mas continuam armazenados para guardar sua destinação final. Logo, apresentam pouca frequência de uso, mas isso não significa que devem ser esquecidas. Pelo contrário, é necessário mantê-las organizadas para um rápido acesso em caso de consultas. Nesta fase, existem documentos que podem ser arquivados em um prazo determinado por cada documento. E, por fim, vem a fase permanente. Nesta fase, os documentos são aqueles por terem um valor informativo ou histórico-cultural e devem ser preservados de forma definitiva pela empresa. Não contam com restrição de acesso, não pode ser doado e nem perde o valor ou validade. Nesta fase, não existe prazos de descarte de documentos. Software na gestão de documentos. A tecnologia também é uma grande aliada das empresas, principalmente quando o assunto é gestão de documentos. Todas as fases da gestão de documentos são igualmente importantes e elas podem ser feitas manualmente ou com o uso da tecnologia. O uso do software torna-se o processo automatizado e, sendo assim, muito mais ágil e com menos falhas. O Wix é um exemplo de softwares de gestão de qualidade e possui um módulo para a gestão de documentos. Esse módulo permite armazenamento, busca, versionamento, visualização e controle de versões obsoletas. Contato com workflow para fluxos de aprovações. Os documentos passam pela etapa de elaboração, revisão, aprovação, treinamento e distribuição, registrando o responsável por cada uma dessas etapas. Também conta com o controle de distribuição de documentos por versões, considerando permissões de acesso específica e logs de atividades de cada documento. Sendo assim, uma empresa que possui um sistema de software para organizar seus documentos consegue otimizar tempo, reduzir custos